O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo novamente? Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos do ministério sacerdotal, nós escutamos no Evangelho de hoje uma provocação de Jesus a respeito daquilo que nós podemos chamar a verdadeira prova de amor. A renúncia que se deve quando se ama. Às vezes nós nos achamos próximos de Deus porque acreditamos nele, não é verdade? Quando a gente pergunta a uma pessoa se ela tem religião, se ela pratica a fé, quando na verdade ela não frequenta a igreja, não tem compromisso algum com a sua comunidade, ela sempre diz assim: eu acredito em Deus, é verdade ou não? Acreditar em Deus, deixa eu dizer a você, até o diabo acredita. Difícil é a gente amar a Deus, porque quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo, o máximo possível, qualquer esforço para demonstrar esse amor, é verdade ou não é? Os casais que estão aqui podem dizer, do tempo do namoro, no início do relacionamento, do noivado, depois na vida conjugal, o quanto é necessário mostrar que se ama. Demonstrar nas pequenas coisas do dia a dia que se está interessado no bem do outro. Pois bem, o amor de Deus por nós exige uma resposta para que Ele possa transformar a nossa vida, para que Ele possa se servir de nós,
para transformar as realidades do mundo em que nós vivemos. E é por isso que esses dias têm uma importância tão grande. Rezar pedindo ao Senhor a graça de colocar nossas famílias em pé, numa atitude de disposição, de coragem. Porque é bem verdade que por mais que nós digamos que amamos a Deus, muitas vezes o mundo em que a gente vive e as realidades que nos cercam nos deixam tímidos. E por isso a gente não demonstra a quem pertence, o que busca e por que vive. Quantos de nós, na nossa vida agitada, deixamos sempre a oração em segundo lugar e acabamos rezando pouco quando não precisamos de nada? Nós não demoramos muito para agradecer a Deus. Levamos mais tempo quando queremos pedir alguma coisa. Aí fazemos uma novena, fazemos uma quaresma. É verdade ou não? Quando a gente vai agradecer, obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não é assim? A intimidade que devemos buscar com Deus vai muito além daquilo que nós precisamos que Ele nos dê, mas do que devemos oferecer a Ele, como reconhecimento pela sua bondade. Por isso, uma das imagens mais bonitas que existem, do Deus encarnado em Jesus Cristo, e da sua missão de nos salvar, é a figura da igreja como sua esposa, e a de Jesus como o seu noivo. A igreja espera pelo seu Senhor, e o seu Senhor deseja a igreja, numa relação de amor, de entrega, de doação. Por isso, quer o Senhor continuar presente entre nós, através dos sacramentos, da consagração de nós homens tão frágeis, para que a sua palavra continue sendo anunciada, e a vida da sua esposa ganhe cada vez mais novos filhos e muitas almas para a salvação. É isso que nós vivemos no cotidiano da liturgia, é isso que a fé nos apresenta como um exemplo a ser seguido a partir da nossa experiência com Deus lá na nossa casa. Por isso, o lar cristão é um espaço tão sagrado. Quando a gente entra na igreja, nós ali nos colocamos com toda a reverência. Quando a gente entra em casa, nós devemos ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Quando eu celebro casamento, eu costumo dizer aos noivos que no lar cristão que eles estão para fundar, existe também um altar sagrado. Tanto quanto na liturgia, nós temos a mesa onde o noivo celebra as núpcias com a sua esposa, não é isso? Não é isso, padres, que nós celebramos na Eucaristia? E no lar cristão, na casa de um casal que tem uma vida sacramentalmente marcada pela ação do divino, esta mesma celebração das núpcias acontece no leito do casal. Por isso o quarto do casal é tão sagrado. Porque ali se reza, se manifesta o amor, se celebra a reconciliação e se nutre a esperança de que dia após dia, um está contribuindo para que o outro cumpra a vontade de Deus na sua vida. Como diz a carta aos Tessalonicenses, Deus tem uma vontade para nós. E o autor sagrado é muito claro, Deus quer que nós sejamos santos. E para que isso aconteça, que nos afastemos de toda a imoralidade. Continua ele. Saiba cada um viver o seu matrimônio em santidade,
sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Quantos de nós vivemos como pagãos, porque não conhecemos a Deus? É verdade ou não? A nossa intimidade com Ele é muito pequena. E por isso, às vezes, a gente se amedronta demais diante do mundo, das dificuldades, dos obstáculos, das situações que surgem no nosso cotidiano, quer seja em relação à nossa saúde, à nossa vida financeira, e até mesmo à nossa relação familiar. A gente fala de tudo para todo mundo, menos com aquele que pode resolver o problema, porque é a solução. Jesus. Ele é a resposta para que a gente possa se colocar diante das coisas com determinação, sem deixar que as situações nos tirem o foco. A gente descobre uma doença e cai no desespero. A gente descobre uma situação controversa e entra em pânico. Prefere se afastar. Não consegue mais rezar. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelas paixões, como fazem os pagãos, porque eles não conhecem a Deus. Nós conhecemos. Por isso estamos aqui. E devemos buscar a Deus, nos encher dele de maneira tal que quando as tribulações surgirem, quando as dificuldades aparecerem, a gente possa arrancar do seu coração, onde fincamos a nossa esperança como uma raiz forte, tudo aquilo que precisamos para fazer com que a sua vida brote da nossa existência. A vida de Deus se realiza e se mostra no mundo através de nós. Quando nós aprendemos a buscar nele tudo o que precisamos, sem nos confundir. É por isso que Santa Teresa de Ávila dizia que a quem tem Deus nada falta. Por quê? Só Deus basta. Se existe algo que está faltando na nossa vida, com certeza a gente não precisa dele. Sabia disso? Porque daquilo que a gente precisa, Deus não nos deixa sentir falta. Às vezes a gente não tem o que a gente quer, mas o que a gente precisa, a gente tem. Você que está aqui tem. Você está respirando, não está? Sim ou não? Você tem um alimento necessário, não tem? Você está enxergando, sim ou não? Você está caminhando. Você tem saúde, você está aqui. Daquilo que você precisa, não lhe falta. Talvez você não tenha o que você quer. Mas do que você precisa, como diz o Salmo, aquele que é o seu pastor, não te deixa faltar. A gente precisa aprender a colocar o nosso coração mais perto do coração de Deus e a sentir com Ele, para que assim a gente entenda que a verdadeira felicidade que nós esperamos, aquilo que nós buscamos neste mundo, está reservado e guardado para nós junto de Deus. E nós queremos isto para nós e para aqueles que convivem conosco. Por isso, a santidade vivida no lar transforma a vida da família e a faz para o céu. Você pai, você mãe, você filho, você avô, você avó. Quando a gente fala de família, a gente fala de um leque muito amplo. E aí, de repente, vai chegando nesse contexto os genros, as noras, os sobrinhos. Todos são parte da nossa família. E todos devem fazer esta experiência de encontro com Jesus, para que a vontade de Deus também os alcance
E a partir da proposta que nosso Senhor faz no Evangelho de hoje, não tenham medo de renunciar a si mesmo. É muito difícil a gente renunciar a nós mesmos, sim ou não? A gente deixar de lado as nossas certezas, as nossas seguranças, as coisas e as realidades que gritam para além de nós. Nós nos achamos muito bons na maioria das vezes. A vaidade toma conta dos nossos sonhos, toma conta dos nossos projetos, e nós achamos que apenas porque queremos, nós podemos. As nossas aspirações, quando conduzidas por Deus, são encaminhadas pelo seu Espírito, e nós podemos ficar em paz. O que Deus planta no nosso coração germina, cresce e produz fruto. O que não é de Deus, Ele cuida de fazer desaparecer. É por isso que o tempo vai passando e a gente vai entendendo que muitas das nossas preocupações a gente nem se recorda mais. Muitos dos nossos medos a gente hoje enfrenta sem se recordar que antes nos causavam pânico. Abandonar-se em Deus, renunciar a si mesmo. Esse é o segredo e a proposta para vivermos a santidade e com isso alcançarmos a salvação das nossas famílias, colocando-as de pé no seguimento de Jesus. Outra vez eu escutei alguém dizendo o sentido da celebração do casamento, quando o noivo espera a igreja no altar. E antigamente, não hoje, não é? O noivo estava sempre vestido de preto. E a noiva vinha vestida de branco. E aí, era um curso de atualização que fazíamos. O padre que nos orientava dizia o seguinte: a veste branca que a noiva traz consigo no dia do casamento expressa a sua dignidade batismal, a sua vida pura e santificada pelo sangue de Cristo. E a veste do seu noivo quer demonstrar a morte que ele está disposto a enfrentar no cotidiano da vida, para que esta vida pura e resgatada pelo sangue de Cristo seja preservada numa alegria constante, não importa qual seja a renúncia. Ele está de pé à sua espera para demonstrar que está pronto a todo custo para se entregar por ela, como Cristo constantemente se entrega e na cruz se entregou por amor à igreja. Quem devemos ser nós, senão outros Cristos, que se entrega uns pelos outros? Quem deve ser você no seu matrimônio, senão um outro Cristo a renunciar suas próprias vontades, sem medo de aceitar aquilo que Deus lhe traz? Por isso, no início deste acampamento, vamos pedir a nosso Senhor que faça ressoar dentro do nosso coração este convite de renunciarmos a nós e de abraçarmos a nossa cruz. Você sabe qual é a sua cruz. Independente de qual for, você é chamado hoje a abraçá-la e com ela seguir a Jesus. Ele nos espera para nos dar a devida recompensa. Não se apavore, não se inquiete, permaneça no caminho do Senhor. Um amigo de Santo Agostinho, certa vez, chegou a ele e disse assim: Agostinho, eu gostaria de fazer a mesma experiência de Deus que você fez. Eu gostaria de deixar a minha vida passada e viver como hoje você vive, tão perto de Deus. Como eu queria ter Deus ao meu lado. E Santo Agostinho respondeu para ele assim: você quer ter Deus ao seu lado? Ele disse sim. Santo Agostinho respondeu: é simples. Coloca-te do lado de Deus. Esse é o segredo. Nos colocar do lado de Deus. Não deixar de caminhar com Ele.
segui-lo, Ele irá conosco até o fim. E ao final seremos felizes, porque receberemos dele a verdadeira recompensa, a coroa incorruptível, a graça que o mundo não nos tira, a vida que o mundo não conhece. Coloca a mão no seu coração agora. No dia do seu batismo, o seu peito foi ungido com o óleo dos catecúmenos. E o ministro disse: o Cristo Salvador te dê a sua força. Ela penetra em sua vida como este óleo em teu peito. Peça agora ao Espírito Santo de Deus que torne viva esta unção que está presente na sua vida, para que você seja forte, para que você seja firme, e mais do que isso, para que você tenha a coragem de escutar a voz do Senhor, que te chama no seu matrimônio, que te chama dentro da sua casa, que te chama na sua família, a se colocar de pé, à disposição e com coragem, para ir com Ele até o fim. Peça que Deus arranque de você toda mágoa, toda tristeza, tudo aquilo que torna o seu coração frio e insensível. Que esta voz que nós escutamos no Evangelho te chame para mais perto e te ponha em direção à verdadeira felicidade. Que Deus nos cure nesta tarde de toda mágoa, de toda tristeza, que os ressentimentos que possam existir no seu relacionamento conjugal, de marido, de esposa, de pai e de filho, caiam por terra agora no nome de Jesus. E surja na sua vida matrimonial e no seu relacionamento familiar um sopro de vida nova, a te impulsionar a ir à frente com este Jesus que te chama a segui-lo. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele Senhor, quer esta graça, uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas
só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Dai-nos, Senhor, esta graça de compreender a dinâmica da cruz, que resume toda a força de amor, de entrega e de serviço. Olha, Senhor, por cada família que aqui está, pelo projeto Famílias em Pé, pelos casais que agora renovam a sua disposição em viver entregues à consumação de suas vidas para o bem e a felicidade um do outro. Renova em seus corações a graça da aliança conjugal. Transforma, Senhor, os corações, arrancando todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Desperta-nos, Senhor, para o teu serviço, para o teu seguimento, e faze com que nossas famílias caminhem perseverantes, escutando a tua voz e o teu chamado. Toca o nosso coração, desperta-nos e envia-nos nesta tarde em missão de anunciar ao mundo a tua presença e o teu amor, que transformam e renovam todas as coisas. De pé, cantemos Vem Me Seguir, para terminar. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas, só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.